Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estamos iniciando mais um culto para a glória de Deus. Quero convidar a todos a se colocarem de pé. E você que está nos assistindo pela internet, ofereça o seu culto aí aonde você estiver. O Senhor, Ele está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então não importa o lugar que estamos, o que importa é adorá-lo em espírito e em verdade. Vamos todos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Antes de nós orarmos, queria só ler o profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Diz assim: essa é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Até aqui. Amém? Então Zorobabel ele tinha uma missão, um objetivo de construir, de reparar, de ajudar na edificação do templo do Senhor no Antigo Testamento. Mas um grande obstáculo se deparou diante dele. Esse obstáculo foi comparado com uma montanha. Por isso que no versículo 7 fala: quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Então, diante daqueles que confiam no Senhor, daqueles que colocam a sua fé no Senhor, qualquer montanha, por mais alta que seja, se torna como uma planície. Lembrando que Jesus disse que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós iríamos pedir para uma montanha se jogar no mar, e ela assim o faria. Então não importa o embaraço, o obstáculo, o gigante que se levante para tentar te parar, para tentar te calar. Se você confia no Senhor, se você é alguém que ora insistentemente, persevera em oração, saiba, Deus é aquele que remove as montanhas, Deus é aquele que tira os obstáculos para que a sua obra avance, para que a sua vontade seja feita e estabelecida. Então, mediante essa palavra, eu queria que você enchesse seu coração de fé e orasse, invocasse o nome do Senhor juntamente comigo. Vamos todos então orar ao Senhor. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nos achegamos a Ti agora, Senhor, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, pelo corpo de Jesus. Não tínhamos acesso a Ti, ó Pai, mas hoje nós temos livre acesso. Neste livre acesso que o Senhor nos deu, todos nós somos sacerdócio real. Homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, todos aqueles que creem em Jesus são sacerdócio real. Podem comparecer diante da Tua presença. Podem entrar no Santo do Santo, não por mérito próprio, mas pelo mérito de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Ele nos deu condições de entrar no Santo dos Santos. E no Santo dos Santos nós dizemos agora, Senhor, que não há outro além de Ti. Só o Senhor é Deus. Ninguém é grande como o Senhor. Só o Senhor é grande, temível, poderoso. Só o Senhor é majestoso. Nós sabemos que anjos, querubins, serafins cercam o Teu trono. O Senhor governa com justiça. O Seu reino, Senhor, não se abala, jamais terá fim. Nós estamos aqui, Senhor, como os Teus filhos, como os Teus servos, crendo que o Senhor está olhando por cada um de nós. Apesar de todo o caos que existe no mundo, Senhor, nós sabemos que nada foge do Teu controle, nada foge, Senhor, ó Pai, da Tua permissão, nada foge, Senhor, da Tua vontade. Senhor, nós sabemos que o Senhor disse: haja luz, e houve luz. O Senhor disse: haja os luminares, haja separação entre as águas e a terra seca, haja todas as espécies de animais. E o Senhor nos formou do pó, do barro. O Senhor formou o ser humano.
a tua imagem e semelhança, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e ele passou a ser chamado alma vivente. Todos nós somos almas viventes, porque o Senhor soprou em nós o fôlego da vida. Todos nós estávamos sendo formados por Ti, na barriga da nossa mãe, mas precisávamos do fôlego. É o Senhor quem soprou o fôlego da vida em cada um de nós, e por isso estamos aqui respirando. É o Senhor quem dá o oxigênio a todos os seres vivos. É o Senhor quem permite, Senhor, que o mundo não entre em colapso, não vire um caos completo, Senhor. O Senhor tem o controle de todas as coisas nas tuas mãos. Nada, Senhor, escapa do teu domínio, do teu governo. Senhor, tu és santo, santo, santo. Não há outro além de ti. Nós cremos que o Senhor, pelo teu grande amor, enviou Jesus Cristo para morrer a nossa morte, para morrer no nosso lugar. Nós te agradecemos. É um dos motivos da nossa reunião, é um dos motivos da nossa congregação. Aliás, é o principal motivo, Senhor. Nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões, mas o Senhor nos vivificou através de Cristo Jesus. O Senhor nos reconciliou contigo. Nós que estávamos separados de Ti, agora fomos aproximados, Senhor, pelo trono da graça. Fomos aproximados mediante o sacrifício de Jesus lá no Calvário. Louvado seja o teu nome, aleluia, louvado seja o teu nome. Nós, como tua noiva, como tua igreja, te adoramos. Não saímos das nossas casas para assistir um show, um espetáculo. Saímos das nossas casas para te dar louvor, para te dar culto, e um culto racional, um culto inteligente. Te oferecemos, Senhor, as nossas vidas como sacrifício vivo em teu altar. Oh Senhor, nós sabemos que o Senhor contempla, o Senhor tem enxergado, o Senhor tem visto, Senhor, o que tem acontecido, Senhor, na terra. O Senhor tem visto, Senhor, que muitas vezes a maldade, a corrupção, a injustiça tem crescido cada vez mais. Nós aguardamos, ó Pai, aguardamos, Senhor, temos esperança em Ti. Não temos esperança nessa vida. Como disse Paulo, se a nossa esperança é somente para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança está na vida eterna, porque este mundo vai passar, passará o céu e a terra, mas as tuas palavras jamais passarão. A nossa esperança, Senhor, está na glória. Vivemos aqui neste mundo, Senhor, apenas de passagem. Somos forasteiros, somos peregrinos, estrangeiros. Aqui não é a nossa pátria, aqui não é a nossa terra. A nossa pátria é celestial. Como esperamos, como aguardamos o dia em que o Senhor voltará para nos buscar, voltará para nos levar. É por isso que estamos aqui também, queremos nos preparar para o teu retorno. Nós estamos aqui também porque queremos, Senhor, ser um sinal do teu reino aqui na terra e espalhar o teu amor, pregar a mensagem do evangelho a toda criatura, para que mais almas, Senhor, estejam no teu reino. Quando o Senhor voltar, que o máximo de pessoas possa, Senhor, subir contigo, que o máximo de pessoas, Senhor, possa ser justificada pela fé. Nos usa, Senhor, usa esta igreja, essa congregação, cada pessoa, cada homem e mulher, no seu dom, no seu ministério, para que o evangelho seja pregado, para que a tua palavra, Senhor, venha se espalhar por essa cidade, Senhor, que a cidade de Sales venha conhecer o Senhor através de nós, que a cidade de Sales venha conhecer o teu reino, o teu amor, através do povo que se reúne aqui neste lugar. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem aberto portas, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, o Senhor tem nos dado livramento, o Senhor tem curado, o Senhor tem libertado, o Senhor tem salvado muito, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo salário, pela provisão, te agradecemos pelo alimento que o Senhor tem colocado em nossa mesa. Por mais que as pessoas pensem que foi as minhas mãos que trabalharam para conseguir o pão, mas sem o Senhor ninguém teria mãos para fazer nada, ninguém teria condições de trabalhar. É o Senhor quem dá saúde, é o Senhor quem dá vigor, é o Senhor quem dá condições para que o teu povo trabalhe. Portanto, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram de eternidade em eternidade.
grande é o Senhor. Pai, olha para o nosso adversário, olha como ele tem se levantado, Senhor. Vê, Senhor, como cresceram os nossos inimigos, assim como Davi disse lá nos Salmos. Como cresceram os nossos inimigos, muitos são os nossos adversários, muitos se levantam para dizer que não há salvação para nós, mas Tu, Senhor, é o nosso refúgio, a glória e a força para sempre. Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, não há muralha, não há gigante que fique diante de nós, porque o Senhor é aquele que vai à nossa frente. Tu és o nosso general, a peleja não é nossa, a peleja é do Senhor. E o Senhor é o vencedor invicto, não há nenhuma batalha perdida contigo. Sabemos que as tempestades virão, as lutas virão, o inimigo vai se levantar, mas ele se levanta para cair. Sabemos que nós somos limitados, somos imperfeitos, somos pecadores, e por isso, Jesus, reconhecemos diante de Ti, como igreja, reconhecemos as nossas faltas, a nossa omissão, reconhecemos, Senhor, muitas vezes a nossa idolatria, a nossa imoralidade, a nossa impureza, a nossa injustiça, o nosso ódio, a nossa ira. Reconhecemos e Te pedimos, tem misericórdia de nós, pecadores. Perdoa, Senhor, por toda distração, por toda negligência. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Para onde iremos, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor. A salvação pertence ao Senhor. A salvação está nas Tuas mãos. A quem iremos recorrer? Nós recorremos a Ti, Senhor. Como disse o salmista também, eu olho para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Vem trazer socorro para a Tua igreja, para todos nós. Vem trazer alívio, refrigério às nossas almas nessa noite. Que os demônios caiam por terra em nome de Jesus. Espíritos imundos, que o Senhor repreenda vocês em nome de Jesus. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O Espírito do Senhor está sobre nós, e é Ele que nos faz prevalecer. É pelo Espírito de Deus que nós andamos sobre as águas. É pelo Espírito de Deus que as tempestades são acalmadas. Acalma as tempestades nessa noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Manifesta o Teu poder, a Tua glória, que a Tua glória enche este lugar, que a Tua presença invada cada coração, cada pessoa que entrar por essas portas, que seja invadida, que seja preenchida, Senhor, com Teu Espírito, com a Tua glória, com o Teu poder. Que a alegria que vem do alto, a alegria completa possa, Senhor, estar em cada coração. Que a paz que excede todo entendimento esteja em cada coração nesta noite. Recebe o nosso culto, a nossa adoração, como cheiro suave em Suas narinas, Senhor. Nos dá, Senhor, o alimento para hoje. Viemos aqui para Te dar o culto, mas viemos aqui também para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Ouve o nosso clamor, ouve o nosso louvor, a nossa adoração, mas também estamos aqui para Te dizer: queremos Te ouvir, queremos a Tua direção. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro em concordância com os meus irmãos. Desde já Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Vamos bendizer o nome do Senhor. Essa palavra, a irmã Joyce. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Louvado é o Teu nome, Senhor. Ai, como é bom sentir a Tua presença, Jesus. Como é bom sentir a Tua presença. Como é bom saber que o Senhor se manifesta. Tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em Meu nome, ali eu estaria no meio deles. Ele está aqui. Jesus Cristo de Nazaré está aqui. Aleluia. Você pode tocar no manto dele nesta noite, amém? Você pode tocar, você pode ser curado nesta noite em nome de Jesus. Você pode sair deste lugar diferente de como você entrou, porque Ele está aqui, aleluia. Ele está aqui. Ele está aqui.
Ele está aqui. Ele está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio, Senhor. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti, Senhor. Muitos confiam em carros e cavalos, mas nós fazemos menção do Teu nome, Jesus Cristo. Aquele que era, que é e que há de vir, aleluia. Senhor, Tu és maravilhoso, Jesus. Pai, Tu és maravilhoso. Nós estamos aqui, Senhor, nesta terra para cumprir, Pai, os Teus propósitos. Nada além disso, nada além disso, nada além disso. Nós estamos aqui, Senhor, para cumprir os Teus desígnios. Tira de nós, Pai, dos nossos corações, tudo aquilo, Pai amado, que é contrário a isso. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Enche cada vida, Senhor, que entrou aqui. Cada vida com a Tua presença. Em nome de Jesus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Te louvamos, Senhor, aleluia. Manifesta, Senhor, a Tua presença neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, aleluia. Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida. Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Glória a Deus. Cantamos nessa noite pelo que Ele tem feito por cada um de nós. Aleluia. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da glória, o Rei da glória, governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto, enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Jesus, cantamos pelo que o Senhor tem feito por nós. É o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça.
ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto em ti. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Jesus, cantamos pelo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Nos alegramos em Tua presença, Te invocamos, bendizemos o Teu nome, Cristo, Pelo que fez por mim. glória a Deus, aleluia, adorado seja o nome do Senhor Jesus nesta noite. Mudaste minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Vem andar comigo. Aleluia, glória a Deus. Nos encha de Ti, Senhor. Me encha de Ti, em Tua presença. Quero transbordar do Teu amor. Tipos como selos sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Me encha de Ti, em Tua presença. Quero transbordar do Teu amor. Tipos como selos sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Vem andar comigo. Vem andar comigo. Vem andar comigo. Vem andar comigo. Anda conosco, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Dirige as nossas vidas, meu Pai. Anda conosco, Senhor, diariamente, dia após dia, Senhor. Que não prevaleça, Senhor, a nossa vontade, mas que seja a Tua vontade, Senhor, sobre nós. Em nome de Jesus. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a ser como criança, Senhor. Queremos ser como criança. Pai amado, para entender, Senhor, os Teus mistérios, os Teus propósitos. Aleluia. Tu reinas no trono do céu, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória,
os anjos te adoram aos teus pés. Para sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és o fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Ó Santo Deus, quebra um vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Meu irmão, abra a tua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 13. Olha o que diz o homem mais sábio e mais rico que já existiu. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Pode se assentar. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não obterá resposta. Então, meu irmão, lembra daquela parábola que Jesus contou do bom samaritano? Que um homem foi assaltado, espancado e ficou caído no meio do caminho. Passaram 3 tipos de pessoas. Primeiro era o sacerdote, depois o levita e depois um samaritano. É interessante que o sacerdote que conhecia a lei de Deus, conhecia a vontade de Deus, fingiu que nem viu o homem caído precisando de socorro. Talvez estava muito preocupado com a obra de Deus, quem sabe, esquecendo que a obra de Deus também e principalmente é ajudar aqueles que estão passando necessidade, aqueles que precisam de ajuda, que precisam de socorro. Depois passou um levita, que representa também os obreiros da época,
representa hoje aqueles que exercem alguma função dentro da igreja. Sacerdote representa os pastores, levita representa não apenas músicos, mas todos aqueles que trabalhavam, artesãos, todos aqueles que trabalhavam ali no tabernáculo, nos templos de Moisés. Então, os dois homens que seriam considerados homens de Deus, fingiram que nem viram. E Salomão disse, aquele que fecha os olhos, fecha os ouvidos, ao clamor dos pobres, também um dia vai precisar e não vai ter ninguém para socorrer. Então, meus irmãos, essa igreja ela tem como prioridade, nos recursos que são arrecadados aqui, ajudar os pobres e necessitados. Então, esse é o momento que nós vamos ofertar ao Senhor. Lembre-se disso. Às vezes você tem alguém perto de você, na sua família, na sua parentela, ou algum vizinho, alguém que seja ali do seu convívio que está passando necessidade. Entenda, a oferta não é só o que você traz aqui. É aquilo que você faz, tudo que você faz para ajudar e socorrer alguém é uma oferta agradável ao Senhor. Amém? Mas nós também te damos a oportunidade de você ajudar e contribuir através da comunidade aqui, da igreja, da instituição, comunidade do Servinho. Então, tudo que você colocar ali, o gasofilácio agora está ali, na lateral, aquela urna ali preta, que o irmão Rafael, com tanto trabalho, conseguiu o guarda-roupa e depois entregou nas mãos desse irmão aqui, que está aqui, aqui na frente, irmão Walter. Irmão Walter, você ofertou, isso é uma grande oferta para o Senhor. Seu trabalho, a mão de obra, ele foi lá e pegou as partes de um guarda-roupa velho e foi montando e fez uma urna que serve agora para a gente arrecadar. Ficou chique. E a mesinha aqui também, a mesinha de som, a gente estava usando a mesinha de plástico. Então, meu irmão, às vezes você não tem dinheiro, mas você tem a sua mão de obra, você tem o talento, o dom que Deus te deu. Tudo aquilo que você oferece ao Senhor, e principalmente quando você oferece para beneficiar as pessoas, é uma oferta agradável ao Senhor. Amém? Então, enquanto nós estivermos cantando, louvando ao Senhor, louve ao Senhor, continue adorando ao Senhor e estenda a adoração através das ofertas. Coloque ali, se você precisar, depois também tem o Pix, a gente pode passar. Se não estiver aqui, eu quero fazer uma transferência, e isso fica ao seu critério. Amém? Vamos então continuar adorando ao Senhor. Se Deus colocar no teu coração, traga a tua oferta, deposite ali na urna. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça,
assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, glória a Deus. Bendito és tu, Senhor. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Porque o Senhor não pode negar a si mesmo, aleluia. O Senhor é fiel a nós, aleluia. Porque o Senhor é o fiel, o perfeito, o Deus maravilhoso. Glória a Deus. Eu queria dar os avisos rapidamente. Nós temos cultos todos os domingos às 19 horas, 7 horas da noite. Todas as terças-feiras temos reunião de mulheres às 3 horas da tarde, 15 horas. Todas as quartas-feiras nós temos reunião de oração às 19 horas, 7 horas da noite. E às quintas-feiras temos estudo bíblico, também às 19 horas, 7 horas da noite. Estamos estudando o Evangelho de Mateus. Tem sido algo muito valioso. A maioria das pessoas que têm participado tem realmente crescido. Se você quer crescer na fé, se você quer ser alguém forte espiritualmente, são duas coisas básicas que muitas vezes são negligenciadas, né, pela maioria dos cristãos. É oração e palavra. Se você estiver forte em oração e palavra, meu irmão, ninguém te segura. Amém? Esses são os avisos. Passo a palavra ao irmão Rafael. Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Quantos estão felizes por estar aqui hoje à noite? Tem alguém feliz? Será que tem alguém feliz mesmo? Todo mundo com cara de triste. O que é isso? É fome? É sono? O que é? Cansaço? Glória a Deus por mais um dia, mais um privilégio de estar aqui. E hoje é um motivo de muita alegria para mim, porque hoje eu estou recebendo duas pessoas que são muito importantes na minha vida, né, desde lá de São Paulo. Uma pessoa que eu considero como meu segundo pai. Não é isso, Ziel? Que alegria hoje receber o irmão Ziel, a irmã Zefa, que vieram lá de São Paulo, estão nos visitando. Isso é um pentecostal assembleiano, né? Até fica de pé, isso aí, Ziel. Que alegria, que felicidade estar aqui hoje junto, né? Mais uma vez, né? Como antigamente, né? A gente se reunia para adorar a Deus e hoje estamos aqui tendo esse privilégio. E também outras pessoas aqui que fazia tempo que eu não via, aqui na igreja, né? Irmão Walter, nosso precioso aí, com seu talento, sempre nos ajudando. Irmão Antônio, a irmã Márcia, que alegria poder hoje estar aqui com vocês,
podendo falar da palavra de Deus e a gente junto cultuar ao nosso Deus. Amém? Bom, antes de entrar na mensagem, eu quero soltar algumas coisas aqui uma notícia que eu vi essa semana e que vai fazer parte também para a gente começar a meditar sobre a mensagem. Essa notícia aí, ó. O Covid deixou órfãos ao menos 12 mil crianças indicam cartórios. Olha que notícia. Eu não sei se você foi tocado, mas eu fui muito tocado com essa informação. Ao menos 12 mil crianças estão órfãos agora, depois dessa pandemia. Na outra pregação eu até falei sobre isso. A gente está vivendo como se voltasse depois de uma guerra, né? A gente começa a contabilizar o que sobrou. E sobraram aí 12 mil crianças. E de quem é a responsabilidade de ajudar essas crianças? Alguém se arrisca a dizer de quem é a responsabilidade? Da igreja. Da igreja. Da igreja. Porque, vamos lá, olha o que diz esse texto, não é a pregação ainda, é só uma reflexão. Mas olha o que diz aí em Tiago, olha esse texto comigo. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Cuidar de quem? O que está escrito aqui? Dos órfãos. De quem é a responsabilidade? Nossa. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Essa é uma das responsabilidades que a igreja tem e que o Samuel acabou de falar sobre o porquê que a gente contribui, e a nossa prioridade na contribuição é ajudar principalmente esse tipo de situação, que é os órfãos e as viúvas. E existem hoje mais de 12 mil crianças que estão órfãos. Eu mesmo conheço, né, um caso lá no condomínio que a gente trabalha, né, que o pai de 2 criancinhas, ele faleceu, e hoje só tem a mulher, e a mulher nem tinha emprego. Então o sustento todo era do pai. E esse jovem de 33 anos faleceu aqui na cidade de Lins. Então, 2 crianças aí dentro dessa estatística a gente conhece. Então eu queria que você começasse já a refletir sobre isso. Uma outra coisa, enquanto a gente meditava nessa canção, uma outra coisa que me ocorreu essa semana, vendo uma pregação, a gente acabou de cantar, tudo que a gente tem é dele, não é? A gente cantou isso, é lindo cantar isso, mas será que isso é verdade? E esse pastor, nessa pregação, ele falava que a maneira correta da gente administrar uma coisa que Deus nos deu, tá baixo, tem que colocar mais assim, todo mundo está me ouvindo? Amém? A maneira que a gente tem como administrar aquilo que Deus nos deu é dessa forma. Aquilo que Deus te dá, você administra assim, de mão aberta, não é fechando a mão. Porque quando você aprender a administrar as coisas que Deus te deu desta forma, nada vai te faltar. Nada vai faltar. A gente viu lá antigamente com Abraão. O que Deus pediu para Abraão? Sacrificar quem? Isaac, o seu filho prometido. Mas Deus estava interessado em quem? Deus estava interessado no sacrifício ali, no Isaac, aquele sacrifício. Deus não estava interessado no Isaac. Deus queria Abraão. Deus queria ver aonde que estava a mão de Abraão. Se a mão de Abraão estava assim ou se estava assim. E quando Abraão ofereceu, Deus deu não só Isaac, mas deu uma multidão. Hoje todos nós somos filhos de quem? De Abraão. Porque é uma promessa que Deus deu a ele. Mas quando ele aprendeu a administrar desse jeito. Amém? Não quero pregar de novo sobre oferta, não tem nada a ver, né? Mas vamos lá. Antes, feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque estamos aqui hoje podendo ouvir da Tua palavra. E eu só te peço uma coisa, meu Deus, que o Senhor nos dê a Tua palavra, que o Teu Espírito agora ilumine a cada mente, que o Senhor comece agora a dar entendimento, que toda distração caia por terra e que a Tua palavra seja realmente liberada aqui neste lugar, que ela vá de encontro a cada necessidade, que ela vá de encontro a cada situação e que haja realmente hoje, nesta noite, mudança, transformação, renovação, salvação para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Bom, vamos lá. Há um tempo atrás, eu preguei sobre uma igreja integral.
baseado lá em Atos 2, quando o Espírito Santo é derramado, e depois a gente vai ler esse texto hoje. E eu falei que uma igreja integral, para uma igreja ser uma igreja integral, o que é integral? Que atinge o todo, que não seja uma igreja só de ação social, uma igreja só de poder, mas que ela tenha tudo, que ela abranja tudo, todas as situações e todas as necessidades. Para isso acontecer, a gente precisa do Espírito Santo de Deus, amém? Todos concordam com isso? Para uma igreja ser integral, ela precisa do Espírito Santo de Deus, amém? E hoje, eu considero que vai ser, esses dias o Samuel numa pregação falou que ia ser a pregação mais importante da vida dele, né? Hoje eu considero a pregação mais importante para a igreja. Eu considero essa pregação a pregação mais importante para a igreja, porque o meu objetivo hoje é fazer com que você entenda e decida o porquê de você estar aqui hoje. O porquê de você pertencer à comunidade do Servinho, ou você que veio visitar e quer saber como funciona. Então, hoje é o dia de você entender e decidir o porquê de ficar aqui. Bom, o outro fato que eu ouvi essa semana é que no Brasil, por ano, vocês têm ideia de quantas igrejas são abertas por ano no Brasil? Começa a chutar aí. Quantas igrejas você acha, Valdir, que no Brasil é 1.000? Carlinhos? Nossa, Carlinhos, você... Eita, nós, agora assustei. Isso aí. É uma boa lógica, uma boa lógica. O japonês aí, arrisca, japonês? Não arrisca. Antônio, quer arriscar? Meu Deus. Meu Deus. Bom, de acordo com os meus estudos aqui, que eu ouvi essa semana, no Brasil são abertas 14 mil igrejas por ano. 14 mil igrejas por ano. Olha isso, 14 mil igrejas. E aí eu te pergunto, que tipo de igreja está sendo aberta? Porque é um número muito grande. 14 mil igrejas por ano, a gente está nessa estatística, a gente foi aberto aqui há quase 2 anos também. Se são 14 mil igrejas sendo abertas, não era para a gente ter uma sociedade um pouquinho melhor? E a gente só vê cada dia mais aumentando corrupção, violência, desonestidade. As coisas só estão piorando. O que está dando errado? São 14 mil igrejas sendo abertas e a gente não está vendo diferença. Então o meu tema hoje é a igreja que queremos ser. Amém? A igreja que a gente quer ser. Qual é essa igreja? Então, eu quero falar o que nos iguala e o que nos difere dessas 14 mil e de todas as outras, isso eu não levantei, né? Quantas igrejas acho que existe? Aí deve ser mais de 400 mil que deve existir. Se 14 mil são por ano, a gente hoje deve ter, não sei lá, acho que perde as contas. Bom, eu enumerei 5 características que a gente quer ter como igreja. 5 características. Olha os nomes que eu vou pôr aí para você. Koinonia, querigma, diaconia, carisma e didaquê. Eita, todo mundo sabe o que é isso, né? Todo mundo entendeu tudo. Bom, a gente vai explicar cada uma delas. Vamos lá, vamos para a primeira. Koinonia, o que significa koinonia? Koinonia, o irmão Nelson sabe. Eu acho que tem mais gente que sabe. Você sabe, Joyce? Fugiu da aula do Ministério de Louvor, daí a gente aprendeu muito isso daí, Joyce. Koinonia quer dizer comunhão. Comunhão. A primeira característica que a gente quer ter como igreja é ser uma igreja que tem comunhão. Então, vamos lá abrir em Atos 2, do 42 ao 47. Está lá no telão, vamos lá. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração,
louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Ok? Outro texto aí para você abrir, só folheia para frente aí, Atos 4, do 32 ao 37. Está lá no telão. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente a sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Bom, por aí a gente tem algumas ideias de como tem que ser uma igreja íntegra, uma igreja integral, uma igreja que atinge a todos. Então, a gente voltando lá para o koinonia, vamos por lá, koinonia, que significa comunhão. Então, essa igreja, lendo esse texto, essa igreja que a gente chama hoje de igreja primitiva, a primeira igreja, eles tinham comunhão. Então, o texto diz que da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Eu gosto dessa versão aqui. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Vai vendo aí o tipo de comunhão que essa igreja tinha. Então, eu pus aí, vamos ler juntos isso aqui. Antes de dividirem os bens materiais com os necessitados, eles dividiam primeiro os corações, mentes, emoções, sonhos, alegria, tristezas e decepções. Olha isso. Olha como essa igreja era. Antes de dividir os bens, o que eles dividiam em primeiro lugar? O coração, a mente, as emoções, os sonhos, a alegria, tristezas e decepções. Por quê? É impossível dividir patrimônio sem primeiro compartilhar vida e afeto. Eu sempre falo isso, né? Uma frase que eu gosto muito. Nunca deu quem deu do seu sem dar de si. Nunca deu quem deu do seu sem dar de si. É impossível dividir patrimônio sem primeiro compartilhar vida e afeto. Não tem como eu compartilhar alguma coisa com você se a gente não está conectado. Se eu não estou compartilhando, se você não está abrindo a sua vida, se eu não estou abrindo a minha vida, não tem como dividir. Não tem como ter uma igreja que tem comunhão e que não existe isso. Uma igreja que é todo mundo diferente, todo mundo, ninguém liga para ninguém, ninguém se conhece, ninguém está conectado, isso não é uma igreja. Me desculpe, mas isso é tudo menos uma igreja. Isso é um clube, isso é qualquer coisa, menos uma igreja. A igreja que a gente, comunidade do Servinho, quer ter é uma igreja que tem comunhão, que vive uma comunhão verdadeira, que a gente pode compartilhar aqui as nossas emoções, os nossos sonhos, as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas decepções. A gente tem que estar um participando da vida do outro. A gente tem que estar um conectado com o outro. Isso é uma igreja de verdade. Isso é uma igreja de fato, e é a igreja que eu, como liderança dessa igreja, e o irmão Samuel, a gente quer ter. Amém, Samuel? Com certeza, a gente quer ter esse tipo de igreja. Por que é importante a comunhão? Olha o que diz lá em João 17. João 17, volta um livro aí, do versículo 20 ao 23. Não te peço, olha lá no telão, não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que creram em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, vai vendo aí, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Vamos parar por aí.
A oração que Jesus está falando é que todos eles sejam um, que nós aqui sejamos um, como Ele é um com o Pai, e Ele está em Deus. Então, que eles estejam em nós, para quê? Para que o mundo creia que Tu me enviaste. Como o mundo vai crer em Jesus? De acordo com esse texto, se eu estiver em comunhão com você. Se existe uma igreja unida, o mundo está crendo em Jesus. Mas se existe uma igreja que não tem comunhão, não tem como crer em Jesus, não tem como crer no Senhor Jesus. Olha a importância da comunhão. Vocês estão me entendendo? Todo mundo está entendendo isso daí? Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um. Não, olha isso, pelo amor de Deus. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Jesus nos deu a glória, olha isso, Jesus está nos dando a glória que Ele recebeu do Pai, para que a gente seja um, como nós somos um. Olha a importância da comunhão. Jesus está nos dando a glória que Ele recebeu do Pai, para que eu e você sejamos um. Para que eu e você possa compartilhar de tudo aquilo que a gente acabou de falar. Está entendendo a importância da comunhão? E o 23, para lacrar tudo. Eu estou neles e tu está em mim, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas. Nossa, aí lacrou mesmo, hein? Não é só para que o mundo saiba que ele foi enviado, mas é que o mundo saiba que Deus ama a todos. Olha isso. O mundo só vai entender que existe um Deus que ama quando vê a unidade da igreja. Quando vê eu e você compartilhando e vivendo esta unidade perfeita, como está dizendo o texto. Ele quer que a gente experimente uma unidade perfeita, uma comunhão perfeita. Não é só de nome, não basta ter nome, uma placa escrito comunhão. Não basta isso. A gente tem que ter uma unidade perfeita, uma unidade que compartilhe as decepções, a alegria e compartilhe tudo. Você está entendendo? Vamos para o segundo ponto. Querigma. Vamos por aí. Querigma. O que significa querigma? Sabe aí, irmão? O irmão Nelson fez uns cursos aí. Acho que aprendeu isso aí. Já ouviu essa palavra? Querigma? Não, né? Ou se viu, não lembra. Querigma do grego quer dizer pregação, anúncio, proclamação. A nossa igreja, o que a gente está buscando, uma segunda característica para essa igreja aqui é uma igreja que tenha pregação, que tenha anúncio, que a gente proclame cada vez mais. Mas eles eram uma comunidade da proclamação, da pregação, mas que tipo de pregação? Que tipo de pregação? Olha o que diz lá em Atos 4:33. Com grande poder os apóstolos davam testemunho do quê? Da ressurreição do Senhor Jesus. E sobre todos eles havia grande graça. Então a pregação deles dava testemunho do que? Da ressurreição. A nossa pregação tem que ser sobre crucificação, morte e ressurreição de Cristo. Essa tem que ser o centro daqui. Não adianta a gente começar a enfeitar e falar uma par de coisa, um monte de coisa, se não tiver uma pregação que fale sobre a crucificação, sobre a morte e ressurreição, a gente está fora. A gente também está sendo tudo menos uma igreja verdadeira. Por quê? Se não tiver isso, não tem como as pessoas se converter. Não tem como ter convertimento se você não fala sobre Jesus. Se você não fala sobre que existe uma pessoa, um Deus que morreu, que ressuscitou e que está hoje aí pronto a nos ajudar. Não tem como a gente falar sobre outra coisa que não seja isso. Sobre a crucificação, a morte e a ressurreição de Cristo. Por quê? Olha o que diz lá em Atos 2, do 40 ao 41. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de
3.000 pessoas. 3.000 pessoas são convertidas depois do quê? De uma pregação, de uma proclamação, de um anúncio. Não tem como. E isso só vem através do quê? Do Espírito Santo de Deus. Aqui nós estamos em Atos, o Espírito Santo foi derramado. Pedro prega, ele não deixa de pregar, porque não adianta só o Espírito Santo descer e não tiver pregação. Não tem conversão. Mas depois que o Espírito Santo desce e ouve a palavra, existe uma pregação sendo proferida, 3.000 pessoas estão sendo salvas. 3.000 pessoas estão sendo salvas de uma vez. Isso é um detalhe, né, que a gente sempre aprende. Aqui ele só está contando os homens, tá? Porque as mulheres e as crianças não eram contabilizados. Aqui essa versão está dizendo uma pessoa, mas tem outras versões que está falando 3.000 homens. Quando fala homens, é homens de verdade, porque nessa época não contabilizava homem, mulheres e crianças. Então foi muito mais do que 3.000. Se tinha 3.000 homens, com certeza tinha o dobro de mulheres. Não é verdade? É só a gente contar aqui. Quantos homens tem aqui, quantas mulheres tem aqui. Sempre vai ter mais mulher. Não sei porquê, né? A gente tem que mudar isso. É uma das coisas que a gente tem ouvido ultimamente, que isso tem que ser mudado. Não é só as mulheres que são intercessoras, não. Os homens têm que começar a tomar a sua parte também. Amém? Então o segundo é querigma, pregação. A gente tem que ter pregação. E o terceiro ponto, diaconia. Eita, como eu gosto dessa palavra, diaconia. Hoje a gente tem aqui pessoas que eram diáconos lá na nossa igreja, né? Tem o irmão Levi, a irmã Rosana, o irmão Ziel, a irmã Zefa, o irmão Nelson. Quem mais era diácono? A Esther, mas não, que está aqui. A Márcia? É mesmo, Antônio? A Márcia, olha, mais um. Então vocês sabem o que é diaconia. Diaconia é o quê? Fala aí, Ziel. Vamos ver se você faltou nessa aula. O pastor pôs você lá de diácono e o que você fazia? Diácono? Servia. Diaconia quer dizer serviço. Serviço. Então essa igreja era rica em quê? Em boas obras. Era rica em servir. Eles cuidavam uns dos outros, não era apenas um conceito, não era apenas de palavra, mas era de prática. Tanto é de prática, o que diz aí em Atos? Nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras e casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes aos pés dos apóstolos. Nenhum necessitado, sabe o que é isso? É nenhum. Não tinha nenhum necessitado no meio deles. Já pensou isso? Todos que estão ali em volta não têm necessidade, porque eles vendiam. Eles entenderam que diaconia, isso daí de, né, algumas igrejas têm, vamos lá, tem os diáconos. Todo mundo tem que ser diácono. Todo mundo foi chamado para servir. Todo mundo tem que servir, porque aqui não era um grupinho. Não, todos vendiam as suas terras, as suas casas e traziam os valores correspondentes aos pés dos apóstolos. Por quê? Para que não tenha ninguém necessitado no nosso meio. Então, uma igreja que a gente quer ser, tem que ter serviço. Todo mundo tem que entender que é diácono, que foi chamado para servir. Amém? Quarto, carisma, que é graça. E aí eu peguei essa frase aí, que diz assim: o carisma é o amor em forma de poder do Espírito Santo, que comove a igreja a agir através desta graça. O que é o carisma? É o amor em forma do poder do Espírito Santo, que comove a igreja a agir através desta graça. A graça que a gente recebeu. Então a igreja primitiva dependia tão somente da graça de Deus para tudo. Através da graça eles manifestavam sua alegria e singeleza de coração e simpatia com as pessoas. E hoje, infelizmente, eu digo infelizmente mesmo com toda a tristeza do meu coração, a graça que Jesus ordenou lá em Mateus 10:8 não está valendo mais. O que diz lá Mateus 10:8? Mateus 10:8. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Deem de graça, pois também de graça
vocês receberam. Deem de graça, é de graça. Hoje, infelizmente, muitas igrejas estão cobrando pelo que faz. Muitas igrejas estão induzindo os fiéis a doar pensando que vão receber algo em troca. Infelizmente, com muita tristeza eu falo isso. Muitas igrejas perderam essa graça. E a gente quer ser como quem? Como a igreja primitiva, que fazia tudo de graça. Que fazia tudo de graça, por amor, dependendo sempre da misericórdia e da bondade de Deus. Eu quero ser uma igreja que faz tudo de graça por amor, dependendo sempre da misericórdia e da bondade de Deus. Amém? Quantos estão comigo? Quantos estão querendo viver esse tipo de igreja? Eu quero viver esse tipo de igreja, que depende sempre da misericórdia e da bondade de Deus, que não precisa barganhar, que não precisa induzir, que não precisa colocar medo, colocar culpa, para que a gente possa crescer, que a gente possa receber doações e viramos uma mega estrutura. A gente não precisa disso. A gente tem que receber o quê? A graça de Deus e dar isso de graça. E uma outra coisa que fez eu lembrar agora, que eu ouvi essa semana, que Deus está mais interessado naquilo que você vai se tornar do que daquilo que você pode dar, daquilo que você pode oferecer para Ele. A gente também, por mais que é importante, a gente precisa de muito. A gente precisa de pessoas que, se desenvolvam na música, que toquem. A gente precisa de contribuição, a gente quer melhorar, mas a gente, além disso e acima de todas as coisas, a gente quer ver uma igreja transformada. A gente quer ver pessoas sendo transformadas, pessoas curadas, pessoas realmente que oferecem a Deus a sua vida, não só o seu dom, o seu talento. Porque mais importante, Deus não está precisando de ajuda. Deus não precisa de ajuda de ninguém, Deus não precisa de advogado. A gente já viu casos, de humoristas que fazem paródia e tal, e aí vem todo mundo quer ser advogado de Deus. Deus não está precisando de advogado. Deus está precisando que eu e você sejamos transformados. Deus está precisando de uma igreja que mude o bairro, que entre neste lugar aqui e todo mundo seja impactado. Como aconteceu até com o irmão David, A pessoa olhou para ele e falou: você é crente. É disso que Deus está precisando, de pessoas que realmente as pessoas olhem para nós e enxerguem Jesus. É disso que a gente está falando e a gente quer viver esse tipo de coisa. Amém? Didaquê. Eita, palavrinha difícil. Didaquê, que significa o quê? Ensino, doutrina. A igreja precisa do ensino da palavra de Deus. Não existe outro alimento para a igreja senão a palavra de Deus. Diz lá em Mateus 4:4. Vou botar Mateus 4:4. O que diz aí? Jesus, porém, respondeu o quê? As escrituras dizem: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. A gente não vive só de pão. A gente não vive só de pão. O único alimento que uma igreja precisa é a palavra de Deus. É a palavra que vem da boca de Deus. Então a gente tem que ter uma igreja que tem que ter ensino, que tem que ter doutrina. E doutrina não é chegar aqui e falar: hoje não quero mais mulheres usando calça. Não quero mais homens com a barba feita. Não, não é isso não. Não é isso. A gente quer realmente o que é a palavra que vem da boca de Deus, porque isso não vem da boca de Deus. Essas doutrinas são doutrinas de homens, mas a gente quer o que é a palavra de Deus, a palavra que vem da boca de Deus. Porque o que diz lá em Mateus 28:20? É o último texto. Ensine esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. O que Jesus falou por último? Ensina os discípulos. Não adianta ter 3.000 pessoas, como a gente acabou de ver, se convertendo, depois de uma grande pregação. Não adianta eu fazer uma pregação linda, ou chamar o pregador, mega blaster e tal, e vir aqui e todo mundo se converte. E aí? Isso não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença, o que vai fazer essas pessoas ficarem, permanecerem e serem transformadas é o discipulado. É estar a cada dia aprendendo mais da palavra de Deus. Não é apenas ouvir uma pregação. Ouvir a pregação é importante.
É o primeiro passo. Mas depois, o que a gente faz? Isso aí a gente ouvia até quando a gente pertencia a alguns ensinos aí de célula, que fala que a gente tem que fechar a porta dos fundos, e tem um pouco de verdade, porque a gente precisa realmente pregar, anunciar e ver vidas se convertendo, mas depois a gente precisa acompanhar essas vidas, a gente precisa discipular, a gente precisa estar junto. Então uma igreja, ela precisa realmente do ensino, amém? Precisamos ter o ensino, precisamos acompanhar e seguir o ensinamento de Jesus, que é fazer o quê? Ensinar os novos discípulos a obedecerem todas as ordens. Ele não está falando aqui, preguem. Não, ele está falando ensinem. Não está falando leve para a igreja. Não, ele está falando ensine. Depois de você levar para a igreja, pregar, ensine. E seja disposto a estar junto. Amém? Então a igreja que a gente quer ser tem que ter esses elementos: doutrina, poder, comunhão, serviço, graça, pregação e testemunho. Amém? Vamos repetir comigo, que o David gosta que eu faça isso? Vamos repetir? Doutrina, poder, comunhão, serviço, graça, pregação e testemunho. Essa é a igreja que a gente quer ter. E o que a gente está buscando então? Buscamos uma igreja que estará capacitada pelo ensino, cheia do poder, fortalecida em comunhão, ocupada, trabalhando para o reino de Deus, manifestando e dependendo da graça, anunciando a pregação do evangelho e com bom testemunho de vida. Precisa de mais alguma coisa? Será que eu esqueci de alguma coisa? Então a gente busca o quê? Vamos entender isso passo a passo. A gente busca o quê? Uma igreja que estará capacitada pelo ensino. Uma igreja forte, firmada, que tenha palavra, que tenha ensino. Né? A gente sempre fala, né? A gente gosta dos batistas porque eles leem a Bíblia. Né? Então, a gente tem que estar capacitado pelo ensino. A gente vê outras religiões por aí, que batem de porta em porta, do domingo de manhã. A gente já ouviu muitos vídeos aí, né, brincando com isso e falando como é chato, mas eles entendem o que eles estão fazendo. Eles são afiados no ensino deles. E a gente muitas vezes que fala que tem a verdade, que servimos o Deus verdadeiro, a gente não sabe nada. A gente só vai de domingo no culto. E olhe lá. E a gente não está capacitado pela palavra de Deus, afiado na palavra de Deus. Então isso é importante. Uma igreja cheia do poder de Deus, cheia do poder. Uma igreja tem que ter o poder de Deus. Sem o poder de Deus, não adianta. Não adianta. A gente tem que estar fortalecido em comunhão. Falei da importância da comunhão. Ocupada trabalhando para o reino de Deus, sempre trabalhando para o reino de Deus. Manifestando e dependendo da graça. Olha isso, manifestando e dependendo da graça. Anunciando a pregação do evangelho e com bom testemunho de vida. Uma igreja tem que ter testemunho de vida. As pessoas têm que ver em nós. Eu já falei isso muitas vezes e vou falar de novo. Mais importante do que você falar é as pessoas ver sem você falar nada. É as pessoas receberem a mensagem em você com a boca fechada. Isso tem muito mais efeito do que eu falar, Jesus te ama, tal, não sei o quê, e chega na hora que a pessoa precisa, aí ele fala, cadê o Jesus que me ama? Não estou vendo, você só falou. Então muitas vezes é melhor a gente ficar quieto e demonstrar através do nosso testemunho que Jesus ama. Então o mais importante de tudo é que a gente viva este evangelho, a gente viva essa novidade. O que é evangelho? O que é evangelho? A gente já ouviu isso. E o que é evangelho? Todo mundo sabe o que é evangelho? Sabe o que é evangelho, Walter? Evangelho é boas novas, é boa notícia. E qual é a boa notícia? Jesus Cristo de Nazaré, que morreu e ressuscitou e nos deu vida e vida com abundância. Essa é a nova vida. Essa é a boa notícia do evangelho. Então a gente tem que ter o testemunho de vida. Amém? Todo mundo agora vai saber o que é koinonia, querigma, diaconia, carisma e didaquê. Aprenderam umas palavrinhas aí hoje estrangeira. Fique de pé.
É tempo da gente viver novidade de vida. É tempo da gente realmente arregaçar as mangas e fazer a diferença neste bairro, nessa cidade. Essa cidade precisa de uma igreja que tenha essas características. Esta cidade precisa, este bairro precisa. Quantas vidas estão se perdendo, quantas vidas estão aí sem esperança, com depressão. Essa semana mesmo eu ouvi uma pessoa lá do condomínio que eu já ouvi falar que ele é da presbiteriana, algo assim, que está em depressão. Faz muito tempo que ele não visita lá o rancho, lá onde ele está, porque ele está em depressão. Cadê a igreja? Cadê a igreja de Jesus para estar lá? Muitas vezes a gente sabe, a gente tem um enfermeiro em nosso meio, precisa de remédio, mas a gente precisa estar junto. A gente precisa estender as mãos. A gente precisa alcançar as vidas. Casos e mais casos que a gente vê nessa cidade, de pessoas se perdendo, de traição, de droga, alcoolismo. E cadê a gente? Cadê a igreja de Jesus? Cadê a igreja? Cadê eu e você? Para estar dispostos a alcançar essas vidas, para estar disposto a dar testemunho, a estar disposto a anunciar, a mostrar que nós somos um povo unido. Não é verdade? Chegou o tempo de vivermos essa realidade. E eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer aqui. Eu creio que Deus vai fazer muitas coisas neste lugar, através de mim, através de você. Basta a gente se colocar, rasgar o nosso coração e não pensar muito. Eu sempre falo isso, quando a gente pensa demais, entra a nossa razão. Tem coisa que para Deus você tem que fazer logo, faz depressa. Não pensa muito, que se você pensar muito, você vai achar alguma desculpa para não fazer. Então, esteja sempre disposto a cumprir o chamado de Deus. E Deus tem chamado a cada um para viver a diaconia, para viver realmente uma vida de testemunho, uma vida de pregação, uma vida de comunhão. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor realmente tem manifestado a Tua vontade e o Teu querer em nosso meio, Senhor Jesus. Agora eu te peço, nos ajude, Pai. Nos ajude a viver esta realidade. Nos ajude a ser esse tipo de igreja que realmente está preocupado com as necessidades, que está preocupado, que está atento ao que está acontecendo ao nosso redor. Pai, nos usa realmente para ser realmente boca, nos usa para ser realmente, Senhor Jesus amado, uma mão estendida, nos usa, Senhor Jesus amado, para ser um abraço, nos usa, Senhor Jesus, para ser a última resposta que uma pessoa precisa ouvir, Senhor. Eu te peço agora, Senhor, começa a incomodar, Espírito Santo, começa realmente a visitar e trazer agora renovo, Senhor amado, em nosso meio, desperta as nossas vidas, Pai amado, que possamos realmente estar sempre dispostos, Senhor Jesus amado, a cumprir o Teu chamado, para a honra e glória do Teu nome, Senhor Jesus. Manifesta sempre a Tua glória em nosso meio, manifesta, Senhor amado, a Sua vontade, nos dê um coração pronto, Pai amado, a Te obedecer, nos dê realmente, Senhor Jesus amado, um coração quebrantado, um coração realmente rasgado na Tua presença, para a honra e glória do Teu nome, Senhor Jesus. Nós pedimos, Senhor, por esta cidade, que o Senhor realmente vá de encontro agora, Senhor amado, em todos esses jovens que estão perdidos nas drogas, em todos esses jovens que estão perdidos na prostituição, para a honra e glória do Teu nome, Senhor Jesus, nos use, que eles possam saber que existe aqui uma igreja que se importa com eles, uma igreja que está realmente disposta, Senhor Jesus amado, a ir de encontro a cada necessidade, a cada necessitado, Pai amado. Nos usa poderosamente, Senhor Jesus amado, é o que eu te peço. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós com Teu poder, vem sobre nós com a Tua graça, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Manifesta, Senhor Jesus amado, a Tua glória, a Tua graça em nossas vidas, que possamos realmente, Senhor Jesus amado, ser um bom testemunho de Ti, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que as vidas possam ver Jesus através de nós, que elas possam Te ver, Pai amado, em nossas vidas, nas nossas atitudes, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém? Glórias a Deus. Samuel. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos fazer algo que a gente não costuma fazer aqui, né? Mas é sempre bom lembrar da bênção apostólica que o apóstolo Paulo sempre fazia.
Que o grande amor de Deus, que a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito estejam com todos desde agora e para sempre. Amém. Meu irmão, Deus te abençoe, eu te amo em Cristo Jesus. Vai em paz.